Boa noite, a paz. Vim trazer uma palavra de Deus para sua vida em mais um devocional. Não só como um devocional, mas seguindo aqui a série de mensagens de mulheres forjadas direto do coração de Deus para sua vida. Uma estratégia que Deus está dando para você diariamente de como ser uma mulher forjada nesse tempo. Deus está levantando mulheres, preparando e forjando mulheres para serem ferramentas preparadas nesse tempo, para guerrear as suas batalhas. E eu conto com você para estar aqui diariamente comigo nessa peleja, nesse caminho ao qual o Senhor está preparando, para nos preparar, nos forjar todos os dias para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Hoje, essa mulher forjada é uma mulher que tem por essência ser apaziguadora e diplomática, por necessidade. Quero dizer para você que a mulher forjada de hoje é Abigail. Vamos comigo adentrar essa mensagem maravilhosa que Deus quer falar com você. Vamos lá. 1 Samuel 25, versículo 17 e 18, e depois versículo 23 e 24. Vai dizer assim: Agora pense bem e veja o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então, Abigail pegou toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Repito. No versículo 24, Abigail lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta tua serva fale e escute as palavras da tua serva. Quero dizer para você que há momentos que nós vamos precisar nos colocar num lugar de humilhação. Humilhação, porque a palavra de Deus vai dizer em Mateus 23, 12: Portanto, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É mentira por aí que dizem que aquele que é humilhado será exaltado. Não, a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 23 e em Lucas 13, Lucas 14, se não me engano, a mesma coisa. Que aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Quero dizer para você que essa mulher fala muito comigo. Porque Deus disse bem claro para mim que uma mulher forjada, ela precisa ser apaziguadora. Não somente sábia. Porque logo no versículo 3 de Samuel 25, vai dizer que Abigail era inteligente e bonita. Em outras traduções, ela era de boa aparência aos olhos e sábia. E não basta só para uma mulher ser sábia e bonita, mas para uma mulher forjada é necessário que, em certas ocasiões, por sobrevivência sua e da sua casa, você ser apaziguadora e você ser diplomática. Por que você está falando isso, Stephanie? Vou te explicar. Uma mulher como Abigail, ela não precisa de que os outros haja por ela, fale por ela. Ela não precisou que Nabal tomasse alguma atitude, até porque ela já sabia que Nabal era um homem tolo, como diz a palavra. Nabal, o significado da sua palavra é tolo. E ela vai explicar no seu diálogo com Davi que ele vive com base na sua tolice. Então, ela sabia que não iria adiantar nada tentar dialogar, tentar explicar ou tentar saber o que estava acontecendo. Por outro lado, entrando no contexto do texto que eu citei, ela escutou aquilo que o servo de Nabal falou para ela. Ele explicou tudo aquilo que aconteceu, como que os servos de Davi chegou a Nabal e como que Nabal tratou os servos de Davi e disse para ela, alertou a ela: olha, se você não tomar nenhuma atitude, vai morrer todo mundo. Se você não tomar nenhuma atitude, já era. Se você não tomar nenhuma atitude, porque Nabal não vai tomar atitude nenhuma, porque ninguém consegue falar com ele. Essa mulher, apressadamente, entendeu o que foi dito, entendeu o que foi falado, e ela foi de encontro ao problema. Ela não foi cheia da razão, ela não foi cheia de si, mas ela foi levando aquilo que precisava para resolver os seus problemas, que era comida. Davi só queria comida. Davi e seus servos precisavam apenas de provisões para se manter no deserto, enquanto ele fugia de Saul. Então, ela sabendo disso, ela pegou tudo aquilo que ela tinha, o que ela podia,
para resolver, apaziguando aquilo que estava trazendo problema, fome. Ele só queria comida, então agora a gente vai resolver esse problema. Foi lá, pegou tudo que tinha que podia na maior pressa, porque ela sabia que se ela não fosse rápido, o tempo iria se esgotar. E foi para Davi. Quando ela chegou diante de Davi, ela prostrou o seu rosto e se lançou aos pés de Davi, como se fosse serva de Davi. Davi aqui era rei? Não. Davi aqui era senhor dela? Não. Davi aqui era marido dela? Muito menos. Mas ela entendeu que não ia adiantar ela chegar cheia de história, ela chegar cheia de argumento, ela chegar cheia da razão. Vamos ser bem claros aqui. O que aconteceu foi que Nabal tomou uma atitude insensata, tola, e Abigail estava no completo escuro. Ela foi pega de surpresa. E vai acontecer, quando ela chega diante de Davi, que ela precisa mediar um problema. E aí que entra não só o apaziguar, mas entra o mediar. E o mediador, ele precisa ter equilíbrio emocional. Ele precisa ter uma estabilidade emocional para saber lidar com os momentos de conflito. O diplomático, ele precisa se adaptar à circunstância, à situação, para sobreviver. O diplomático, ele precisa tolerar alguns tipos de coisa, como aqui ela precisou se colocar como serva. Quero dizer para você que o diplomático vai tentar ver o seu lado pessoal e o lado do bem de todos. Ele coloca a sua família numa balança com também o seu bem-estar. Essa é uma pessoa diplomática. A pessoa apaziguadora, ela não apenas traz aquilo que é pacífico, ela pacifica aquela situação, não. Ela entra nos momentos de tensão e conflito para trazer aonde há fogo, água. Ela esfria a situação. E para isso, você vai precisar se humilhar em determinadas situações. E Deus está dizendo aqui para você nessa noite, não adianta você tentar apaziguar situações a qual você chega cheia de razão. Você não vai conseguir. Não adianta, porque você é uma mulher pacífica, não ter equilíbrio emocional, estabilidade emocional, porque você age com base no seu emocional e esquece a razão. E aí você quer defender o seu lado. Você quer argumentar para trazer o benefício para o seu lado. Mas você esquece que existe um outro lado, que não foi ouvido, que não foi atendido. Eu quero dizer para você que Deus está dando para nós aqui hoje uma estratégia para sobreviver mediante a conflitos extremos, mediante a circunstâncias que vão nos pegar de surpresa e que vamos precisar resolver com sabedoria, entendimento e principalmente discernimento da questão por um todo. Porque para ela entender que ela precisava agir antes, ela precisou escutar aquilo que ela não sabia. Nabal colocou toda a sua família em risco. E ela precisou resolver o seu problema. Eu quero dizer para você que vai ter momentos, e já existem momentos, a qual nós temos as nossas dificuldades, os nossos riscos, a qual, mediante a nossa tolice, a nossa insensatez, a qual colocamos em risco toda a nossa casa. E aí, precisamos contornar essas situações, escutando primeiramente. Ela não estava sabendo de nada do que estava acontecendo, mas ela procurou escutar para depois agir, para saber com clareza como que ela ia fazer para mediar aquela situação, para trazer um bem não só para ela, mas para toda a sua casa. Nabal era um homem de muitas posses, um homem rico, porém, ela ia perder tudo. Você pode ser muito bonita, você pode ser muito sábia, mas se você não souber mediar conflitos, se você não souber ser uma mulher pacífica, se você não for diplomática, você e a sua casa vai perecer. Porque é necessário saber negociar mediante as circunstâncias que nos são colocadas. É necessário ter discernimento para saber falar no momento de falar, para saber falar da maneira certa, saber o momento que precisamos até nos humilhar, para que possamos ter um momento de fala. E isso não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer mulher que está disposta a se colocar nesse lugar. Existem mulheres que acham que falar vai acabar com todos os problemas. Se eu não falar, eu vou explodir. Se eu não falar, não sou eu. Se eu não resolver aquele problema, eu quero dizer para você, meu amor,
Uma mulher forjada, ela não age com base no seu emocional, mas ela age com base na razão a qual ela precisa resolver. Enfrentar o problema não é chegar cheia de si, cheia de orgulho, cheia da sua vaidade, cheia da sua prepotência para tentar resolver um conflito. Isso só vai gerar mais conflito. Isso só vai fazer com que você jogue gasolina no meio de uma fogueira e fazer com que aquela situação se exploda e piore. Isso não vai gerar apaziguamento nenhum. Porém, se você vir com uma palavra branda, se você vir com uma palavra que vai desviar o furor, você terá voz de fala. E foi isso que Abigail fez nesse momento. Os estudiosos vão dizer que Abigail falou mais que seu marido, mais do que Davi, e Abigail foi a mulher que teve o maior momento de fala na Bíblia. Ela se dirige de uma forma em que ela coloca Davi como senhor de sua vida, para poder ser ouvida e eu quero dizer para você que esses momentos vão chegar porque não são todos que estão dispostos a nos ouvir quando a situação de conflito está no seu auge. Aqui, Davi já estava indo em direção à casa de Nabal, pronto para acabar com tudo. No versículo 20 e 21, ele vai dizer que não ia deixar ninguém vivo, ainda que não estivesse nos planos de Davi, matar uma mulher, que ele fala que não ia ficar vivo nenhum menino. Porém, Abigail iria ser atingida de qualquer maneira. Você já parou para pensar como que era vista uma mulher viúva e sem filhos? Porque aqui, nessa passagem, não relata Abigail com filhos. E relata somente depois que ela passa a ser esposa de Davi, um filho. Só lá na frente. Quando ela é levada para ser esposa, que Nabal morre, e ela é levada para casar com Davi, ela apenas leva as suas servas. Aqui, essa mulher ia ficar viúva e sem nada. E sabe qual é a circunstância de uma mulher viúva e sem filhos para cuidar de si? Sozinha no mundo? Nesse tempo, nessa época? Um lugar de miséria. Um lugar de mendicância. Um lugar de abandono. Então você entende o desespero dessa mulher quando do nada surgiu a circunstância que ia pegar de surpresa e que ela ia ficar sem nada e que até ela mesma poderia ser atingida. Ela estava no escuro, mas ela precisava agir. Vai ter momentos na sua vida que por conta de você sobreviver, você vai precisar agir e agir rápido e você vai precisar ter uma estabilidade emocional surreal. E é isso que Deus está te ensinando hoje. Seja apaziguadora. Aprenda a falar no tempo devido. Seja pacífica. Seja uma mulher que pensa antes de falar. Aqui, Abigail teve essas atitudes e ela foi muito bem sucedida. Abigail, ela não se deixou levar apenas pela emoção, mas ela agiu com sabedoria, diplomacia, como mediadora. E com isso, a sua bênção foi não ser deixada de lado no momento em que Deus falou por Davi. No momento em que Deus agiu na vida de Nabal, o matando, o ferindo. Essa mulher, ela foi lembrada, ela foi honrada. Mas isso teve um contexto. Ela agiu com honra. Ela honrou a quem merecia honra. E você? Como é que você age nos momentos de conflito? Como é que você faz a mediação dos conflitos? Você taca gasolina na fogueira ou você vem com uma água? Como é que você age mediante as fofocas da sua igreja, as aflições da sua casa, as ameaças do inimigo para com a sua família? Como que você age? Porque aqui Abigail teve que agir rapidamente. Às vezes, as circunstâncias da vida nos pegam de surpresa. E a gente precisa saber como agir. E aqui Deus está dizendo para você, seja uma mulher apaziguadora. Seja uma mulher que em determinados momentos vai precisar se humilhar para que depois, mais tarde, seja exaltada. Não queira ter razão. Queira ter sua vida preservada. Queira ter a sua família preservada. Queira ter a paz na sua casa. Queira ter a união de sua família. Queira ter aquilo a qual o Senhor disse que você teria, honra. E para você ter honra, para você mediar, você vai precisar deixar o seu orgulho de lado, para que você seja quem Deus quer que você seja. Há tempos na nossa vida que a gente quer falar, que a gente quer agir. A gente não tem culpa de nada, mas a gente quer ter razão. A gente quer agir com impulsividade. Sabe onde isso nos leva? A nada. Então, que hoje você seja cheia da estratégia de Deus para mediar conflitos. Abigail foi uma mulher que não era só bonita, não só sábia, mas ela era pacífica, apaziguadora por essência e diplomática por necessidade. Ela precisou saber lidar com a situação, com discernimento. Escute antes de agir. Escute aqueles que estão ao seu redor e que querem o seu bem. Escute, principalmente, a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que na multidão dos conselhos,
existe sabedoria. Então, às vezes, a voz de Deus vai ecoar através de alguém que Deus vai usar para te alertar, como o servo alertou Abigail. Escute, haja com sabedoria, humildade, discernimento, com diplomacia, como mediadora, como pacifista, como uma mulher que gosta de paz, como uma mulher que é cheia da estratégia do Senhor. Às vezes, os conflitos não vêm apenas para nos forjar, mas vêm para nos provar, para saber aonde está o nosso coração. Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E aqui, Abigail teve domínio próprio. Abigail teve longanimidade. Abigail teve amor. Abigail teve paz. Ela teve vários frutos do Espírito. Se Deus te colocar à prova, num conflito, numa circunstância a qual você será provada, será que você será aprovada? Será que você vai agir como Abigail? Ou será que você vai agir como Nabal, um tolo, um insensata? Essa é uma palavra que não é para somente te confrontar, mas é para te transformar. Te fazer pensar que o seu jeito de lidar com as coisas não está agradando ao Senhor, quando você apenas fala o que der na sua cabeça. É tempo de maturidade. Maturidade espiritual e maturidade secular. Porque você precisa estar ligado aqui no externo e você precisa estar ligado no espiritual. Às vezes, o que está ameaçando a sua casa não é só o externo. Não é só os conflitos que você bate boca com pessoas, não. O nosso conflito maior é com o inimigo das nossas almas, porque o nosso maior conflito, a nossa maior guerra é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Tenha esse entendimento e discernimento. Mantenha a paz da sua casa. Seja diplomática, seja pacífica por essência. A paz. Lembrando que se quiser entrar no grupo de Mulheres Forjadas para receber tudo em primeira mão, é só você colocar lá nos comentários, Forjadas. E se você quiser me ajudar a levar essa palavra que você recebeu hoje, cheio de estratégia do Senhor, cheio de confronto, uma palavra transformadora, me ajuda curtindo, comentando e compartilhando. Marque 3 pessoas nessa palavra que precisam escutar as estratégias de Deus. Mulheres forjadas. Abigail era uma mulher forjada. A paz.